Eu espero que você tenha feito uma escolha de Deus na sua vida. Eu espero que você já tenha escolhido a Deus. Porque escolher a Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas eu quero que você entenda que se você já escolheu Deus, saiba que foi Ele quem te escolheu primeiro. Então quem escolheu primeiro? Eu escolhi Deus primeiro ou Deus me escolheu primeiro? Ah, sem dúvida alguma, Deus te escolheu primeiro. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar João capítulo 15, versículo de 12 a 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para ides e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E portanto, se você escolhe a Deus, se você escolhe ser amigo de Deus, sempre é uma resposta de uma escolha que Ele te fez antes. Vamos meditar sobre isso? Quando que Deus me escolheu? Quando que começou essa escolha de Deus na minha vida? Você sabe dizer isto? Quando que Deus te escolheu? Com quantos anos você tinha quando Deus te escolheu? Eu quero que você entenda que Deus te escolheu antes do que você imagina. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu nele Jesus, e nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então Deus, veja, eu costumo dizer que eu aceitei Jesus de verdade com meus 14 anos. Mas não seria certo eu dizer que eu fui escolhido por Deus com 14 anos. Não. Deus me escolheu há muito tempo atrás. Antes da criação do mundo, Ele já havia me escolhido. Então eu não cheguei aqui à toa, eu não cheguei aqui por acaso, eu não apareci no mundo por acaso, não. Eu não entrei no ventre da minha mãe por acaso, não. Eu fui escolhido, você foi escolhido. E esta escolha foi antes da criação do mundo. Antes de Deus fazer o universo, antes de Deus fazer os mares, antes de Deus fazer o céu, antes de Deus fazer os animais, antes de Deus fazer tudo, Ele já tinha escolhido você. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Abra sua Bíblia agora em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Veja, antes de eu entrar no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, eu já te havia designado profeta das nações. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo de 15 a 16. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios imediatamente, sem consultar a ninguém. E veja, Paulo diz que foi escolhido antes do seu nascimento. Quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe. A escolha de Deus na nossa vida é tão linda, gente.
Veja, com 14 anos eu dei atenção a essa escolha. Então eu demorei, eu resisti 14 anos da minha vida para fazer uma escolha em Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 12 a 13. Dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. Chamou a mim que outrora era blasfemo. Por fim, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 19. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Amamos a Deus, amamos. Mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Gente, que coisa linda. Portanto, eu digo para você, não resista em responder a este amor. Não resista a responder a esta escolha de Deus na sua vida. Deus te escolheu, escolha Deus. Escreve aqui nos comentários. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita gente está precisando descobrir que foi escolhido. Mande esse vídeo para mais alguém.